E aí, galerinha do curso do secretariado, vamos retomar a nossa aula, da onde nós paramos. Vamos retomar agora falando de alguns termos que devem ser evitados. Vamos iniciar. Em comunicações oficiais está abolido o uso do tratamento digníssimo às autoridades arroladas na lista anterior. A dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua repetida evocação. Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado é Senhor fulano de tal, apenas. No envelope deve constar do endereçamento ao senhor fulano de tal, rua, número, CEP, estado e a sigla. Como se depreende do exemplo acima, fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do pronome de tratamento senhor. Acrescente-se que doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Evite usá-lo indiscriminadamente. Como regra geral, emprega-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau, por terem concluído o curso universitário de doutorado. É costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis em Direito e em Medicina. Nos demais casos, o tratamento senhor confere a desejada formalidade às comunicações. Mencionemos ainda a forma Vossa Magnificência, empregada por força da tradição, em comunicações dirigidas a reitores de universidade. Corresponde-lhe o vocativo magnífico, reitor ou reitora. Os pronomes de tratamento para religiosos, de acordo com a hierarquia eclesiástica, são Vossa Santidade, em comunicações dirigidas ao Papa. O vocativo correspondente é Santíssimo Padre. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, em comunicações aos cardeais, correspondendo-lhe o vocativo Eminentíssimo Senhor Cardeal ou Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal. Vossa Excelência Reverendíssima é usado em comunicações dirigidas a arcebispos e bispos. Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima para monsenhores, cônegos e superiores religiosos. Vossa Reverência é empregado para sacerdotes, clérigos e demais religiosos. Agora vamos nos deter aos fechos para comunicações. O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o destinatário. Os modelos para fecho que vinham sendo utilizados foram regulados pela Portaria número 1 do Ministério da Justiça, de 1937, que estabelecia 15 padrões, com o fito de simplificá-los e uniformizá-los. A legislação federal estabeleceu o emprego de somente 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Para as autoridades superiores, inclusive o presidente da República, respeitosamente, Para autoridades da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, atenciosamente. Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios, devidamente disciplinados no Manual de Redação do Ministério das Relações Exteriores. Vamos agora nos deter à identificação do signatário. Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. A forma da identificação deve ser a seguinte: espaço para assinatura, o nome, chefe do gabinete do Tribunal de Contas, o local do cargo. Normas gerais de elaboração.
Ao se elaborar uma correspondência, deverão ser observadas as seguintes regras: utilizar as espécies documentais, de acordo com as finalidades expostas nas estruturas dos modelos adiante expostos. Utilizar os pronomes de tratamento, os vocativos, os destinatários e os endereçamentos corretamente. Utilizar a fonte do tipo Times New Roman, de corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. Para símbolos não existentes na fonte Time New Roman, poder-se-á utilizar as fontes Symbol e Windows. É obrigatório constar a partir da segunda página o número da página. No caso de comunicação interna, o destinatário deverá ser identificado pelo cargo, não necessitando do nome de seu ocupante, exceção para casos em que existir um mesmo cargo para vários ocupantes, sendo necessário, então, um vocativo composto pelo cargo e pelo nome do destinatário em questão. E temos aí o exemplo ao senhor assessor José Amaral. Quando um documento estiver respondendo à solicitação de um outro documento, fazer referência à espécie, ao número e à data ao qual este se refere. O assunto que motivou a comunicação deve ser introduzido no primeiro parágrafo, seguido do detalhamento e conclusão. Se contiver mais de uma ideia, deve-se tratar dos diferentes assuntos em parágrafos distintos. A referência ao ano do documento deverá ser feita após a espécie e número do expediente, seguido de sigla do órgão que o expede. De um lado temos o exemplo do que é certo e do outro o exemplo do que está errado e deve ser evitado. Os pronomes de tratamento ou de segunda pessoa indireta, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação, levam a concordância para a terceira pessoa. Exemplos: Vossa Senhoria nomeará o substituto. Vossa Excelência conhece o assunto. Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da terceira pessoa. Vossa Senhoria nomeará seu substituto, e não vossa e vosso. Portanto, nós estamos diante de uma imparcialidade, impessoalidade, que é necessário, através do pronome de tratamento de terceira pessoa, manter essa imparcialidade, essa impessoalidade. Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Assim, se o interlocutor for homem, o correto é Vossa Excelência está atarefado. Se for mulher, Vossa Excelência está atarefada. A aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.